sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei do Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos começar. Vamos pedir a Deus orientação para o culto nesta noite. Vamos pedir a Deus em oração, seja conosco e com os demais irmãos. Vamos orar com o artista, né, aí, Tairone. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, te rendemos graças por estarmos reunidos aqui mais uma noite. Reunidos, Senhor, para aprender mais sobre a Tua Palavra. Senhor, que essa noite o Senhor use o Teu servo, que tudo que nós aprendamos aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que nada, Senhor, seja de vaidade do próprio coração humano, mas que tudo aqui seja somente para Ti. Nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco do começo ao fim desta reunião. Que o Senhor nos console, nos exorte e nos corrija, Senhor, para sermos mais e mais parecidos com Ti. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu não combinei, né? Mas vou combinar agora, né? Vou passar a palavra ao pastor Saul para o estudo, né? E depois do estudo, se der tempo, a gente convida o pastor Davi, né? Para mostrar um dos seus dotes, né? Para cantar um louvor no final, depois da pregação. Amém, pastor? Ok. Beleza. Amém. Uma palavra, pastor Saul. Ok. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor esteja abençoando a todos. Temos mais um momento do nosso estudo. Estou só reduzindo aqui a tela um pouquinho, que eu sempre faço antes, mas hoje eu esqueci
mas agora já deu certo. Quero apenas que os irmãos me digam aí se apareceu uma tela. Quando aparecer a tela, os irmãos me avisem, por gentileza. Já está apresentando, pastor. Pronto, ótimo. Ótimo. Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando acerca do breve catecismo, e esse já é o estudo de número 21, de uma série de muitos estudos que abrange todo o catecismo menor, o breve catecismo. Então, nós temos ainda um ano de estudo para poder chegarmos ao final do breve catecismo. Então, é um período bem extenso, isso considerando que todas as semanas a gente realmente estude um dos temas. O curso de doutrina cristã é composto de 6 partes, e nós estamos estudando a parte de número 2, o estudo de número 21 é o estudo de hoje, e vamos estudar hoje o segundo ofício de Cristo, que é Cristo como o sacerdote. Todos nós conhecemos a função do sacerdote no Antigo Testamento, e Jesus Cristo veio para fazer também essa função de sacerdote. O texto básico para o nosso estudo de hoje é em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos de 20 a 28. Eu convido os irmãos para abrir o texto e pode deixar aberto e acompanhar a consideração que vamos fazer a respeito desse texto. Hebreus, capítulo 7, versos de 20 até o verso de número 28. O título que é dado nas nossas Bíblias é Cristo, sacerdote único e perfeito. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidades, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, substitui o Filho perfeito para sempre. Queridos, que a mensagem contida nesta palavra possa falar aos nossos corações na noite de hoje. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos pela vida de todos os teus servos que nesta noite se encontram nesta live para estudar a tua palavra em nosso culto doutrinário. Abençoa os teus servos, as famílias que estão aqui
representadas e toda a tua igreja, dando-nos o conhecimento de que temos necessidade para compreender a tua obra e a causa do Divino Mestre. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Amados, na semana passada, nós estudamos o ofício profético de Jesus. Hoje veremos outro ofício, o ofício sacerdotal. Este ofício é bem diferente do ofício anterior. Recordemos as atribuições do ofício anterior, que o profeta era aquele que falava em nome de Deus, aquele que apresentava a vontade de Deus ao povo, o representante de Deus ao povo como seu mensageiro, se constituindo assim no porta-voz de Deus. O sacerdote, por sua vez, é aquele que apresenta as necessidades do homem a Deus. O sacerdote atua, por assim dizer, em benefício do povo, representando o povo diante de Deus e por ele intercedendo. A função ímpar do sacerdote era aproximar-se de Deus em favor do pecador. Nenhum israelita poderia aproximar-se de Deus sem um representante que pleiteasse a sua causa. Isto por causa dos seus pecados. Deus instituiu o sacerdócio ao seu povo para que fosse oferecido sacrifício pelos pecados dos pecadores. E o sacerdote era este intermediário que fazia o sacrifício e intercedia pelo pecador. A função sacerdotal era a de, representando o pecador, oferecer sacrifício e, obviamente, interceder por ele. Esta era a função do sacerdote. O divino juramento expresso no Salmo 110, verso 4, o Senhor jurou, e que aqui se faz referência, demonstra que, assim como a família de Davi governa para sempre o reino de Deus, o sacerdócio real da família de Davi é também permanente. Esse ofício real, o sacerdócio conjunto, foi finalmente cumprido em Jesus Cristo, conforme Hebreus, capítulo 6, versos 17 e verso de número 18. A nomeação de Melquisedeque foi acompanhada de juramento, o que não acontecia no caso dos sacerdotes levíticos. O texto conclui finalmente dizendo que o sacerdócio de Cristo é perfeito, é eterno. Ele, além de perfeito, não tem fim. Ele é permanente. Hoje, nós vamos estudar, irmãos, especificamente, no breve catecismo, a pergunta de número 25. E a pergunta de número 25 diz assim: como exerce Cristo as funções de sacerdote? E a resposta é a seguinte: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina.
reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Quero chamar a atenção aqui dos irmãos para essas duas funções. Primeiro, reconciliar-nos com Deus e fazer contínua intercessão por nós. As passagens bíblicas usadas pelos teólogos de Westminster, resumidamente, são as seguintes: Hebreus 9, Romanos 3, Romanos 10, Hebreus 2, Isaías 53, verso 12. Mas os irmãos deverão ampliar os seus conhecimentos e, para tanto, deverão ver também o que está impresso e ver as citações que estão no Catecismo Maior e também na Constituição de Fé de Westminster, para ampliar o seu conhecimento a respeito desta matéria. Aqui, como sabemos, o breve catecismo, ele é resumido. E é esse resumo que nós estamos estudando e que vamos levar pelo menos 1 ano e meio para estudar brevemente como estamos fazendo. Então, você vê, irmãos, que para nós ampliarmos o nosso conhecimento, nós, obviamente, precisamos estudar em casa, sozinhos, analisando a confissão de fé e também o catecismo maior para ampliarmos o nosso conhecimento. Mas vamos aos destaques do texto básico. Os irmãos têm notado que eu tenho feito análise do texto básico em todos os estudos, até para justificar o nosso embasamento nesse texto, não é? Então, nós estamos vendo o breve catecismo, estamos vendo os destaques básicos e estamos vendo também o destaque doutrinário para vermos que a doutrina não está embasada em apenas um texto, mas em todo o contexto bíblico. Destaques do texto básico. Em primeiro lugar, irmãos, os versos 20 e 21 falam a respeito do sacerdócio. O autor apresenta um contraste entre o antigo sistema do sacerdócio e o novo sistema em Cristo. Este contraste é o juramento que o Senhor fez, que é a evidência da superioridade do sacerdócio de Cristo. Mas este juramento, verso 21, o juramento mostra a imutabilidade daquilo que Deus faz, conforme capítulo 6, verso 7. O juramento é, por assim dizer, irmãos, a garantia de que as coisas acontecerão. E neste assunto também Deus é fidelíssimo. Deus pode fazer este juramento porque ele tem poder para cumpri-lo. A expressão, tu és sacerdote para sempre, conforme vemos nesse texto, evidencia a imutabilidade da palavra de Deus e a eternidade do efeito do seu juramento. Enquanto o sacerdócio antigo passaria, e o texto diz que a morte poria fim ao sacerdócio, como um dia a morte porá fim à nossa vida, assim acontecia também com os sacerdotes. Entretanto, o sacerdócio de Cristo haveria de ser e será permanente. Ele não terminará, ele permanecerá para sempre, porque o seu sacerdócio é eterno e não pode ser comparado com o sacerdócio dos humanos, mesmo escolhidos por Deus. Segundo aspecto, diz respeito à garantia. No verso de número 22, ele fala do fiador. Fiador é igual a garantia. Fiador é aquele que garante.
é aquele que se compromete a pagar uma dívida em lugar de outra pessoa. Jesus se torna o responsável por todas as obrigações legais do pacto. Cristo é a segurança de que a dívida será paga plenamente. Superior aliança, porque foi feita entre o Pai e o Filho, não homens. É superior porque está baseada na obra de Jesus Cristo, que foi realizada e culminou com a sua morte lá na cruz do Calvário. No verso 23, diz respeito à duração. Verso 23. Os sacerdotes da lei mosaica, que são em número bem grande, tinham um tempo bem curto no exercício da função, por uma razão muito simples, porque morriam. O serviço lhes era honroso, mas não lhes dava vida para sempre. Então, embora executando um serviço honroso, haveria um tempo em que eles morreriam e parariam a sua atividade sacerdotal pelo fato de estarem mortos. Simplesmente era essa a questão. No verso 24, ele fala da eternidade. Verso 24. Afirma-se, assim, a superioridade de Cristo. Seu sacerdócio é eterno e é imutável. Não há necessidade de outros sacerdotes tomarem o lugar dele, porque ele é perfeito, ele é completo, ele é imutável, ele não terá fim nunca. Ele não está sujeito à morte mais, como estão os homens. O seu sacerdócio é, por assim dizer, eterno. De eternidade a eternidade, ele é Deus. No verso 25, ele considera a questão da imutabilidade. A imutabilidade e a eternidade de Jesus são a base para a salvação do seu povo. Jesus salva totalmente, completamente, perfeitamente e absolutamente, em contraste com a imperfeição dos rituais do sacerdote levítico, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui está uma função do sacerdote: intercessão. E isso ele continua fazendo por nós. Jesus está vivendo sempre, isto é, sempre na presença de Deus, como intercessor, como advogado, como um defensor nosso, dos seres humanos, diante de Deus. Porque esta é uma das suas funções, é um dos seus ofícios. Veja bem a diferença. Como sacerdote, ele fala em nome de Deus. Aliás, como profeta, ele fala em nome de Deus. Como sacerdote, ele intercede por nós a Deus. Como sacerdote, ele é nosso representante. Como profeta, ele é representante de Deus. Essa é a grande divergência entre esses dois ofícios. E ele consegue juntá-los. A pureza. Verso 26. Aqui está a perfeição de Jesus. É por isso que ele pode salvar pecadores, porque ele é puro. É igual a ser santo, inculpável, sem mácula, separado de pecadores. É o que está escrito nesse texto. Ele é santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores. Convinha que fosse assim. Do contrário, seria Jesus
um sacerdote como todos os outros e, portanto, seria ineficaz para a nossa salvação. Mas ele, santo, justo, eterno, perfeito, exerceu o sacerdócio, ofereceu o sacrifício final, definitivo, e hoje continua intercedendo por nós. Portanto, aqui está registrado a eficácia, que também o verso 27 fala. Neste versículo, está patente a ineficácia dos sacerdotes terrenos. Estes têm necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo, por causa dos seus pecados, e depois pelos pecados do povo. E isso repetidamente. Mas Cristo não. Ele ofereceu-se a si mesmo, diz a palavra, uma vez por todas. O sacrifício de Jesus, irmãos, é único, eterno e eficaz. O sacrifício de Jesus, vou repetir para a gente memorizar, é único, eterno e eficaz. Enquanto os outros ofereciam animais, Cristo deu-se a si mesmo. Foi o sacrifício perfeito. Verso 28. Novo contraste entre os sacerdotes e os sacerdotes. Todos são imperfeitos, mas Cristo é perfeito para sempre. Os outros são pecadores, mas Cristo é santo e o seu sacerdócio, pelo juramento divino, é perfeito. É Deus que jurou isto para nós como uma garantia total e definitiva. Portanto, o seu sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, é um sacerdócio perfeito. Muito bem, vamos ver agora, irmãos, os aspectos doutrinários. Como eu disse, nós temos algumas etapas nesse estudo, que é analisar o breve catecismo, analisar o texto e analisar a doutrina bíblica. Pois bem, vamos agora às questões doutrinárias, que vai tratar como primeiro aspecto Cristo como sacerdote. Cristo como sacerdote. O ofício sacerdotal de Cristo já é vaticinado no Velho Testamento. Observe o Salmo 110, verso 4, que diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Zacarias, no capítulo 6, no verso 13, também diz assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre os ofícios. Já havia uma ideia em todo o Antigo Testamento de um Messias sacerdotal que é tipificado no ofício sacerdotal mosaico de um modo especial pelo sumo sacerdote. Cristo, irmãos, é chamado no Novo Testamento de nosso sumo sacerdote perfeito, em contraste com os outros que eram apenas humanos e pecadores. Hebreus 2,17, Hebreus 3,1, Hebreus 4,17, Hebreus 5,10,
Hebreus 6:20, Hebreus 7:26, Hebreus 8:1 e Hebreus 9:11. Isto para citar somente o livro de Hebreus. Mas toda a Bíblia nos traz esse conhecimento. Cristo foi, sem sombra de dúvida, o perfeito sacerdote do qual os outros eram apenas sombras e tipos, conforme a mesma carta de Hebreus, capítulo 8, versos de 1 a 5. Cristo é o verdadeiro e único sumo sacerdote para sempre. O ofício sacerdotal de Cristo é exercido de duas maneiras, que estão bem explicadas no breve catecismo, na pergunta analisada de número 25, como já vimos. E eu chamei a atenção a respeito disso quando li a pergunta de número 5 e foquei na resposta. Pois bem, as duas maneiras como Cristo exerce o seu ofício sacerdotal são as seguintes. Primeiro, oferecendo o sacrifício, ele mesmo, e intercedendo por nós, junto ao Pai, como nosso representante, como nosso defensor, como nosso advogado. Para que Cristo nos reconciliasse com Deus e intercedesse por nós, ele teve que oferecer-se a si mesmo para satisfazer a justiça divina, que exigia que até o sacrifício fosse santo. Isto ele fez de duas maneiras. Primeira, a obediência ativa, que está aí na tela. Cristo obedeceu ativamente. Ele ofereceu-se voluntariamente para cumprir tudo o que era requerido em lei. E ele veio com o objetivo de cumpri-la. Ele veio para cumprir a lei que nós não poderíamos cumprir. Então, ele veio para fazer o que nós não poderíamos fazer. Nós não poderíamos cumprir a lei. Tem muita gente hoje insistindo ainda nisso, não é? Em cumprir a lei. Nós não podemos cumprir. Então, Jesus Cristo cumpriu por nós. Ouça o que diz Mateus no capítulo 5, versos 17 e verso 18. Mateus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque, na verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que seja cumprido. Mesmo as coisas mínimas serão cumpridas. E você observa, irmão, quando estuda a história bíblica, que Deus tem cumprido tudo que tem dito nos mínimos detalhes, sem esquecer de nenhum jota e nenhum tio, como diz o texto. Cristo, obedientemente, cumpriu as demandas da lei como representante do seu povo, como nosso representante para obter vida eterna para ele, ou seja, para nós. Se ele, Jesus, não tivesse cumprido todas as exigências da lei, ele não poderia fazer expiação pelos nossos pecados. Por isso ele cumpriu todos os pormenores que a lei exigia. Quando ele obedeceu, cumprindo a lei, ganhou para nós a liberdade do jugo da lei e nos colocou na qualidade de filhos de Deus por adoção. É o que diz Paulo em Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5. Paulo diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Ele veio para que nós pudéssemos ser adotados por Deus como filhos de Deus, iguais a Jesus. Olha que privilégio, não é? Jesus é nosso irmão, é assim que ele diz. É importante o fato de Cristo, como sumo sacerdote, ter obedecido a todos os requisitos da lei. A nossa salvação, irmãos, está intimamente ligada à obediência ativa de Jesus Cristo. Por meio dela, a justiça da fé substitui a justiça da lei, conforme Paulo nos relata em Romanos capítulo 10, versos de 3 a 5. Por meio dela, não mais padeceremos a maldição da lei, caso em que seríamos condenados por Deus. Novamente, Paulo em Romanos, capítulo 8, versos 3 e 4, nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esta é a mensagem da cruz. Cristo se fez maldição por nós. Em segundo lugar, temos também a obediência passiva. Cristo obedeceu passivamente. Ele pagou a penalidade do pecado em favor do seu povo, em favor de cada um de nós. Ele pagou o castigo do pecado através de seus sofrimentos e morte, satisfazendo assim a dívida do seu povo, ou seja, a nossa dívida, a dívida de cada um de nós, a dívida da sua igreja. Os sofrimentos de Cristo foram, sem dúvida, penalidades de castigo. Cristo foi castigado em nosso lugar. Recebeu o que nós merecíamos receber. Cristo ofereceu-se a si mesmo como sacrifício pelos pecados do seu povo, enquanto os sumos sacerdotes do Velho Testamento ofereciam animais e o faziam em favor de si mesmos primeiro e depois em favor do povo, conforme Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27. Há uma coisa impressionante na obra sacerdotal de Cristo. Observe, ele é, ao mesmo tempo, o ofertante, a oferta, o sacerdote e o sacrifício. Vou repetir. Anote aí. Ele é, ao mesmo tempo, o ofertante, a oferta, o sacerdote e o sacrifício. E Jesus é o sacerdote perfeito, porque ele é o redentor divino humano. Ele fez tudo o que nós precisávamos para sermos reconciliados com Deus. A obediência passiva de Cristo está explícita em muitos textos das Escrituras, como, por exemplo, Isaías 53, versos 6 e 7, Romanos 4, 25, 1 Pedro 2 e 24, 1 Pedro 3, 18, Hebreus 7 e 27, Hebreus capítulo 10, verso 11 e 12, e em toda a mensagem da Bíblia, irmãos. São infinitos os textos que nos afirmam isso. Cristo, na sua obediência passiva, representou-nos, conforme Hebreus 9:4. E neste texto tem a expressão por nós, diante de Deus, sofrendo a penalidade dos pecados em nosso lugar. Por nós, como diz o escritor, ele é o sumo sacerdote
que apresentou o sacrifício pelos nossos pecados, oferecendo-se a si mesmo. Preciso sumo sacerdote é Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 24 e 28. Observe, irmãos, o que Berkhof diz a esse respeito. Eu sei que aqui tem muitos irmãos que gostam de estudar e estudam Berkhof. Berkhof diz assim: se Cristo apenas houvesse obedecido todas as exigências da lei e não sofresse o castigo, ele não poderia ganhar vida eterna para os seus. Se Cristo sofresse o castigo sem obedecer a todas as demandas da lei, ele nos deixaria na mesma condição de Adão, antes da queda, que teria de ganhar vida eterna pela obediência. Portanto, Cristo obedeceu por nós. Não estou dizendo aqui que nós vamos viver agora uma vida pecaminosa. Não. Porque no momento que nós recebemos Cristo, ele transforma a nossa vida. E a vida do transformado não é uma vida pecaminosa, não é uma vida de pecado. Mas nós não estamos mais sujeitos a cumprir a lei, porque Cristo a cumpriu por nós. Foi, pois, necessário a obediência ativa e passiva de Cristo para conquistar a vida eterna para o seu povo, para nós. Estas coisas Cristo fez para satisfazer a justiça divina. Cristo satisfez a justiça divina com o seu ofício sacerdotal. Segundo aspecto, a função sacerdotal de Cristo no passado é igual à reconciliação. Essa função está ligada à sua obra sacrificial que culminou no Calvário. Basicamente, ela é o que vimos até agora. A obra de Cristo, basicamente, foi, mediante o seu sacrifício, reconciliar-nos com Deus. Este é o centro do ofício sacerdotal de Cristo. Ao falarmos em reconciliação, temos que nos lembrar de outra palavra, expiação. São palavras intimamente relacionadas. Expiação tem relação com a unificação ou com o processo de reunião de duas partes, antes alienadas, para que formem uma unidade. As Escrituras ensinam que o pecado fez separação entre o homem e Deus. Isaías 59:2. Pelo pecado, o homem tornou-se, como diz Paulo em Efésios 4:18, alheio à vida de Deus, separado da comunidade de Israel, como diz Paulo em Efésios 2 e verso 12. O problema do homem é só um: achar-se separado de Deus. São estranhas um ao outro. A barreira era o pecado. Quando Cristo ofereceu-se a si mesmo, ele removeu a culpa do homem, liquidando o débito do pecador. Houve, então, uma reaproximação do homem com Deus, já que a causa da separação fora tirada, a barreira fora tirada. Biblicamente, reconciliação e expiação são sinônimas. A reconciliação existe quando o pecado é tirado e o homem e Deus ficam reunidos novamente. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. A reconciliação, quando o homem é trazido de volta à presença de Deus para ter comunhão com ele e se torna um com Deus. Olha que coisa
maravilhosa que Jesus Cristo fez por nós. Gutze diz o seguinte, no seu livro de teologia, ele diz: o Senhor Jesus morreu pelo homem, para que este não tivesse que morrer, visto como, ao morrer por ele, levou-lhe os pecados, nenhum impedimento deixando entre ele e Deus. Neste sentido, Cristo reconciliou-nos com Deus, mas não somente nos reconciliou, trouxe-nos de volta para junto de Deus, e isto é, expiar, unificar, de dois, fazer um. Então, Jesus uniu de novo o homem com Deus. Se havia uma barreira, agora existe, irmãos, uma escada ou uma ponte que nos liga a Deus. E essa ponte, essa escada que nos liga a Deus é, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes nos apontam essa verdade com respeito à expiação, conforme lemos em Levítico, capítulo 4, verso 20, Levítico 9, verso 7. Na verdade, o sangue de bodes, de bezerros, de animais no geral, não redime a ninguém, mas o sangue de Jesus, aquele que foi o sumo sacerdote, é a própria oferta pelo pecado, é que garantiu essa reconciliação com Deus, que é o fato de sermos tornados um com ele. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 14. Portanto, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios simbólicos, porque Cristo já foi sacrificado de uma vez por todas, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Vamos considerar algumas ideias sobre a reconciliação, ou, se o irmão preferir, sobre a expiação. Primeiro, a originação da reconciliação. A reconciliação tem sua origem na vontade de Deus. É o que nos diz Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Cristo veio ao mundo para executar a vontade de Deus. Foi Deus, o Pai, que enviou seu Filho para executar a reconciliação. Ouçamos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Diz assim: Deus enviou seu Filho. Podemos ver João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos ver ainda Gálatas capítulo 1, verso 4, entre tantas outras citações. Portanto, a reconciliação é originada por Deus. Ela é revelada. A revelação da reconciliação. E a reconciliação revela o amor, revela a justiça de Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22. Amor, porque foi em favor dos pecadores, e justiça, porque condenou na carne o pecado em Cristo. O amor conduziu Deus a promover um caminho de salvação para os pecadores. João 3,16, todos conhecem. A justiça, porque Deus requereu que esse caminho fosse de tal maneira que satisfizesse as demandas da lei. Romanos, capítulo 3, versos de 23 até o verso de número 26. Terceiro aspecto, o caráter da reconciliação. A reconciliação tem caráter substitutivo, conforme Colossenses, capítulos 3, 13, Isaías 53, 5, e seguindo aí do texto, 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro 2, 4. Cristo tomou o nosso lugar para nos aproximar de Deus
para nos reatar com Deus, para nos levar novamente à presença de Deus. E a natureza dessa reconciliação, ela tem uma natureza representativa, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Jesus é o representante do seu povo. Jesus é o nosso representante, é também o nosso sacrifício, é também o nosso sacerdote, é aquele que ofereceu em nosso lugar. Portanto, a morte do representante é reputada como a morte dos representados. Cristo morreu por nós. Ele nos representou naquela cruz. Ele morreu especificamente pelos seus, e aqueles por quem ele morreu estão em Cristo Jesus. Portanto, são novas criaturas, como nos ensina Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso de número 17. Aqui é terceiro, irmãos. Você está vendo primeiro aí, mas foi um erro. Terceiro aspecto. A função sacerdotal de Cristo no presente. Cristo ainda tem uma função hoje? Claro que tem. A intercessão. A função sacerdotal de Cristo no presente é a intercessão. Sem dúvida nenhuma, ele continua a interceder por nós, sendo nosso representante junto ao Pai, lá onde ele está. A função sacerdotal de Cristo não terminou no Calvário. Cristo continua ainda exercendo a sua obra sacerdotal hoje no céu, conforme Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Os sacerdotes da terra ministravam a respeito das coisas vindouras, diz Hebreus capítulo 8, versos 4 e 5. Mas Cristo é o verdadeiro e perfeito sumo sacerdote que serve em santuário verdadeiro, não feito pela mão dos homens. É o que diz o verso de número 2. Portanto, ele continua exercendo o seu ofício ainda hoje. E o seu ofício ainda hoje é interceder por mim, interceder por você, interceder pela igreja, interceder por todos aqueles que lhe pertencem e que pertencem a Deus. Como Jesus exerce a função sacerdotal agora? Ele é, irmãos, o nosso intercessor. A obra expiatória de Cristo está ligada à obra da intercessão. No Velho Testamento, Cristo é chamado de intercessor do seu povo após ter sofrido vicariamente por ele. Isaías 53, verso 12. Isso mostra que a obra intercessora de Cristo não deve ser dissociada do seu sacrifício expiatório. A intercessão é a continuação da obra sacerdotal de Cristo até que esta chegue à perfeição. São dois aspectos diferentes da mesma obra redentora. Lembremos que a função do sacerdote era a de representar os pecadores diante de Deus. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, a palavra usada é advogado. O intercessor é um advogado. O advogado é aquele que pleiteia a causa de outra pessoa. Cristo, como sumo sacerdote, pleiteia a nossa causa, intercedendo por nós junto ao Pai. Hebreus capítulo 9 e verso 24. Logo, surge aqui uma pergunta que eu quero fazer e em seguida nós vamos responder também. Em que sentido Jesus é o nosso intercessor? Em que sentido Jesus é o nosso intercessor? Em primeiro lugar, como advogado. Cristo
como advogado, confessa perante Deus os pecados do seu povo, mas traz a lembrança do Pai que um sacrifício foi feito uma vez para sempre em favor deles. É o que nos diz João na sua primeira carta, capítulo 2, e verso de número 1. Mas também ele é e está lá diante do Pai como nosso defensor. Advogado não é sinônimo de defensor, não é? Mas ele nos defende das acusações. Ele está lá como advogado para nos justificar, mas ele está lá também como defensor, como aquele que vai nos defender. Cristo diante do Pai defende os crentes do acusador deles, ou seja, o diabo. Apocalipse, capítulo 12, verso de número 10. Isso está claro em Romanos, capítulo 8, versos 33 e 34. Ninguém pode apresentar nada contra os eleitos de Deus, porque Cristo pagou tudo por eles e por eles intercede. Olha que coisa extraordinária, né? Cristo está lá para dizer que, não, eu paguei toda a dívida deles. Tudo que eles deviam eu paguei, e, portanto, não há como fazer acusação contra eles, porque eu paguei o preço para a sua justificação. Olha que coisa extraordinária, irmãos, que Cristo tem feito por nós. Terceiro, ele age como santificador. Cristo está diante do Pai para aperfeiçoar-nos, santificando as nossas orações. Elas são imperfeitas e nem sempre nascem com motivos puros. Pedro diz que os nossos sacrifícios espirituais são agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. O ministério da intercessão de Cristo é de um cuidado amoroso para com o seu povo. Hebreus, capítulo 4, versos 15, capítulo 2, verso 18. E quarto, como intercessor. Cristo está, como diz a Bíblia, na presença do Pai, orando por nós, intercedendo por nós. A oração de intercessão é inseparável da obra expiatória. Veja João capítulo 17, verso 20. Jesus orando por nós para que sejamos um com ele, ou seja, que sejamos reconciliados com ele. Nós o vemos vivendo sempre para interceder por aqueles a quem salvou. Hebreus capítulo 7 e verso 25. E agora, irmãos, eu quero fazer mais uma pergunta. E que é uma pergunta que muitas vezes nós ouvimos uma resposta equivocada. Por quem Jesus intercede? Jesus está intercedendo por quem? Por todo mundo? Jesus está intercedendo por todos os homens? É essa a crença comum de que Jesus intercede por todos, porque ele ama o mundo inteiro e vai interceder por todos. Mas isto não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz, não. A obra intercessora é o cumprimento da sua obra redentora. Jesus intercede somente por aqueles por quem morreu, unicamente. Olha que coisa, viu? Jesus não intercede por todos. Jesus intercede apenas e tão somente por aqueles pelos quais ele morreu. Pelos outros, não. Estes, pelos quais Jesus intercede, são descritos como os que por ele se chegam a Deus. Observe Hebreus 7, 25, que diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Segundo,
Ele intercede por aqueles que o Pai lhe tem dado. João capítulo 17, verso 6, verso 9, verso 20. E isso inclui você e eu. Ele intercede por nós, porque nós fomos dados a ele. Então ele intercede por estes. E finalmente, os que foram levados, aliás, os que foram lavados pelo seu sangue. Ele intercede por estes, os que foram lavados pelo seu sangue. Ouçamos o que diz Apocalipse 3:5. Diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E finalmente, poderíamos e podemos seguramente dizer que ele intercede pelos eleitos. Ele intercede por estes grupos só, que na verdade é um grupo só, embora nos referimos a este grupo de várias formas, mas ele intercede pelos eleitos de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 33 e 34, que já citei, mas não li, vou ler agora. Diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. O autor de Hebreus se inclui neste grupo. E eu pergunto, e você, irmão que está me ouvindo, você se inclui neste grupo pelos quais Jesus intercede? Vocês não podem responder por mim, nem eu por vocês, irmãos. Mas eu posso responder por mim e vocês podem responder por vocês. O escritor de Hebreus diz: eu faço parte deste grupo pelos quais Cristo intercede. E você faz parte deste grupo? Que cada um responda a si mesmo. Que bênção a do sumo sacerdote. Observe que ele continua intercedendo por você. Caro irmão, sem dúvida, isto é algo maravilhoso. Sabermos que temos um advogado, defensor, santificador, intercessor que está diante do Pai, intercedendo por nós e dizendo: é por ele que eu morri. Eu paguei a dívida dele. Ele é ruim, ele fez, ele pecou, ele desobedeceu, mas eu morri por ele. E eu o justifiquei, porque aquilo que ele tinha que fazer eu fiz. Claro que isso não justifica nós continuarmos vivendo uma vida pecaminosa. Não, não estou dizendo isso, irmãos. Mas estou falando dos nossos pecados passados. Cristo nos justificou de tudo. E nos justifica e intercede por nós. Precisamos estar cientes disso. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Você confia em Jesus? Jesus tem se compadecido de você, querido irmão. Sendo o sumo sacerdote que se deu a si mesmo por você e por mim, e ainda advoga por nós. Advoga por mim e advoga por você. Por isso, creia na gloriosa obra de expiação e intercessão de Cristo, fazendo isto honrando a Cristo. Ame aquele que morreu e intercede por você. As coisas que ele fez por você, meu querido irmão, deve levá-lo a amar ao sumo sacerdote. A Bíblia declara que aquele que não ama Jesus é maldito, conforme 1 Coríntios, capítulo 16 e verso 22. Aquele que não ama Jesus e o que ele fez é maldito. Ame-o com sinceridade, com amor. Ame-o mais do que ama a sua própria família, outras coisas que você ama. O amor de Deus inspirará e aperfeiçoará os seus outros tipos de amor. Então, ame a Deus em primeiro lugar, e tudo mais ele irá fazer na sua vida. E irá fazer com que você ame todas as outras coisas
que tem importância para você. Que ele, queridos, nos abençoe nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. A palavra está com Beguinha. Amém. Vamos, pastor Davi está lembrado do convite para louvar? Sim, meu irmão. Depois de termos ouvido tantas maravilhosas verdades acerca do nosso Salvador, vamos louvá-lo, declarando que ele é o grande Deus soberano, irmãos. Vamos cantar aquele corinho bem antigo que diz que o Senhor é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. 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 Obrigado, pastor. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Um questionamento? O pastor Saul, ele disse que ia me responder sobre 1 Crônicas 15:16 hoje. Vou responder. Como você me perguntou privadamente, e ele responder também privadamente. Mas você quer que eu responda agora? Pode ficar à vontade. Eu perguntei no final do culto, né? Semana passada. Foi. Mas você pediu para eu ficar para depois que os outros saíssem. Mas eu vou lhe responder, mas primeiro eu vou lhe fazer uma pergunta também. O que levou você a achar que esse texto prefigura a vinda de Jesus? Você falou de primeira... Não a vinda de Jesus, não. Com o sacerdócio de Cristo, não foi? Isso. Sim. O que levou você... Não o sacerdócio de Cristo, mas uma representação de Davi como sendo uma representação de Cristo. E eu perguntei sobre esses textos, porque os textos falam de um sacerdócio envolvendo Davi, e não necessariamente Cristo. Então a pergunta foi sobre Davi apontar a pessoa dele, apontar como uma referência aos três ofícios de Cristo. Bom, eu acho, e aí eu vou dizer o que eu acho, né? O texto fala de quê? O texto trata do momento em que a arca adentrou e que Davi dançou e vestiu-se, né? Esse texto, primeiro. E o segundo, que é em seguida, trata dos ofícios do templo que Davi nomeou. Nomeou cantores, nomeou... E aí vai, né? Trata-se da estruturação, digamos assim, do templo e de suas atividades, né? Pastor Davi, que está ouvindo aí também, pode dar uma interpretação se desejar, viu, pastor? Então, ali Davi está instruindo as questões relacionadas ao templo. Agora, há uma figura da descendência de Davi em Jesus Cristo? Sem dúvida há, não é? Inclusive, até mencionei isso na introdução de hoje, né, na apresentação, quando eu falo que
o reino de Davi vai continuar em Jesus Cristo e o sacerdócio também vai continuar em Jesus Cristo, na perfeição de Jesus Cristo. E ele é da descendência de Davi. Entretanto, assim, na minha opinião, eu não vejo ali como prefigurando nada simbolicamente do que iria acontecer. Porque não acresceu, nem acrescentou nada ali do que já estava predito antes e do que foi predito depois, sabe? Então, assim, eu não vejo uma relação direta com este fato. Embora ali trata-se digamos, da organização do culto. E é uma questão meramente administrativa, no meu entendimento, naquele momento, não é? Agora, que tudo de Davi se relaciona com Jesus, realmente se relaciona porque ele é descendente de Davi, não é? E, é claro, Davi estava ali vestido com vestimentas sacerdotais, mas eu não tenho notícia de Davi exercendo o ministério sacerdotal. Pelo contrário, né? Ele foi recebido pelo sacerdote, foi repreendido pelo representante de Deus e tudo mais, né? E não me consta que ele tenha feito sacrifícios e tenha feito aquilo que era do ofício, né? Então, assim, que Jesus Cristo tem relação com Davi, tem, porque é seu filho, é seu descendente, né? Está sempre relacionado, mas não acho que aquele texto se refira especificamente ao ministério e à vinda de Jesus naquele momento. Essa é a minha percepção, tá certo? Respeito todas as pessoas que pensarem contrário a isso, mas eu não vejo essa vinculação, não. Essa relação de Davi sendo um sacerdote, né? Representando ali um ofício de Cristo. Eu não vejo como ele prefigurando Cristo ali, não. Não vejo, não. Assim, é a minha percepção, tá certo? Entendi. Deixa eu só participar um pouquinho aí da... Sim. Nós sabemos que a Bíblia está cheia de personagens que tipificam Jesus Cristo, né? Por exemplo, Moisés, como salvador do povo lá de Israel, é uma representação de Cristo, né? Como salvador do Israel de Deus, o Israel espiritual, de nós, o Israel de Deus, né? Na minha concepção, Davi, ele é um dos personagens que mais se aproxima e tipifica Cristo, porque, por exemplo, Jesus Cristo é o nosso pastor, né? Supremo pastor. Davi foi pastor. Jesus Cristo é o nosso rei, e Davi, o rei soberano, o rei dos reis, né? E Davi também foi o grande rei de Israel, da história de Israel, né? Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e Davi, de certa forma, foi ali, naquele momento, pelo menos, um sacerdote, né? Digamos assim. A grande diferença, lógico, é que, por exemplo, como nós aprendemos hoje, Jesus, ele não é apenas o sacerdote, não é? Ele é o próprio sacrifício. Ele não é apenas a mensagem, ele é o mensageiro também e a mensagem. Ele não é apenas o pregador, ele é a pregação também. Então, ele, logicamente, é o perfeito em todos os aspectos, né? Mas, com relação ao texto citado especificamente falando, eu precisaria, como o pastor fez durante essa semana, eu precisaria também fazer uma análise no texto para a gente chegar a alguma conclusão mais perfeita, né? Mais exata. Mas Isso, a pergunta dele, pastor, é exatamente se aquela atitude de Davi representa o ofício sacerdotal de Cristo. Tipifica, não é? Certo. Aí realmente precisa-se de estudar, como o pastor estudou aí, deve estar mais por dentro do que eu. Tudo de Davi termina com Cristo também, né? Porque tipifica algumas coisas. Ele é da descendência, a eternidade do reino, tudo mais, né? No início até eu disse que também o sacerdócio real da família de Davi se estende até, mas não acho que
que Davi tenha exercido a função propriamente de sacerdote, embora se vestiu naquele momento. Mas a Bíblia não diz, né? Não diz. Nenhum. A Bíblia não aponta Davi em nenhum Não. momento como sacerdote. Isso aí é verdade. Entendi. É por isso a minha interpretação, sabe? Como eu estava sem material também para dar uma olhada nesse texto, eu só vou perguntar ao pastor, que certamente ele dará uma resposta mais congruente e mais clara do que qualquer material teológico que eu vá analisar centenas de páginas para ter uma resposta sobre isso. É como eu digo, sabe, Tariano, todo assunto religioso tem muitas opiniões, não é? Tem muitas opiniões. O que eu vejo, eu não vejo que Davi tenha exercido função sacerdotal, embora naquele momento ele vestiu-se com as vestimentas sacerdotais, que até causou estranheza na esposa dele, né? A esposa dele não gostou daquela atitude e tudo. Inclusive, um rei foi morto e punido severamente porque fez isso também, né? Uma coisa parecida, né? Isso. O rei Uzias, né? Uhum. É porque alega diretamente uma unção de Deus, né, sobre a pessoa, um chamado direto. E como os sacerdotes vinham diretamente da linhagem levita, era estranho qualquer indivíduo que não seja da tribo de Levi agir desse modo. Isso. E outro detalhe muito interessante com relação a Davi ainda é que, por exemplo, Deus não o deu o privilégio de construir o templo porque as suas mãos eram sujas, manchadas de sangue. Então, se ele não podia nem construir o templo, imagine oferecer sacrifícios, né? Como sacerdote. Interceder, né? Que é o ofício do sacerdote é interceder. Correto. Não é? Como é que ele poderia interceder? Mas não estou tirando os méritos de Davi. Só estou, assim, entendendo que ele não exerceu. Acho que a conexão do pastor caiu, né? Vamos. Depois a gente continua. É bom o culto de doutrina presencial, porque essas discussões sempre surgem, né? Sempre parece o debate, né? E a gente, pela live, o tempo fica pouco, né? Mas vamos encerrar. Vamos pedir a Alexandre Pascoal para fazer a oração final. Peguinha, Oi. me permita só lembrar que no próximo sábado nós temos culto especial de aniversário da UPH. Vai estar pregando o pastor Joabe, da Igreja Presbiteriana Zona Sul. Só lembrando os irmãos deste culto. Tá certo? Amém. É verdade. Então vamos orar, encerrando com Alexandre. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por este momento estarmos aqui reunidos como parte de tua igreja, Senhor, espalhada no mundo. Querido Deus, nós te agradecemos pela leitura e pelo estudo bíblico. Nos conduza, Senhor, nesta noite, numa noite tranquila e favorável. Também colocamos em tuas mãos os nossos irmãos queridos. Isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes
nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes,